boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Uma alegria ter você conosco mais uma vez nesta tarde. Hoje é o nosso dia de trocarmos ideias com os nossos convidados e vamos falar de um assunto que tem nos assustado demais a todos nós brasileiros. Nós estamos vivendo uma das maiores crises ambientais já registradas no país por conta das queimadas, dos incêndios que saíram daquele foco que durante muitos anos nós víamos, que englobava ali a Amazônia, muitas vezes o Pantanal, e na verdade os focos se espalharam pelo país. Nós temos uma região enorme no interior de São Paulo que nunca tinha sido tão vítima das queimadas como agora. Você vai ver depoimentos de pessoas que moram em Ribeirão Preto e que ainda estão assustadas com o que aconteceu, principalmente no último final de semana, quando uma fumaça espessa se tornou uma grande nuvem que cobriu a cidade toda. As estradas pararam. Uma situação horrorosa que não se tinha mesmo nem notícias disso desde a década de 1990. Sem contar o aumento no Brasil inteiro, inclusive também no Pantanal, na Amazônia, no Mato Grosso. Quer dizer, nós temos visto algo que tem nos chamado muita atenção, porque nós temos vários problemas que englobam essa situação. Nós temos, é claro, o problema do meio ambiente mesmo, que isso compromete o clima. Nós sabemos que esse calor todo por todo esse problema que tem acontecido com o meio ambiente no mundo. Nós temos um problema de saúde também, que a corrida aos postos de saúde por conta de problemas pneumológicos e também cardíacos por conta da fumaça, também cresceu muito na região de Ribeirão Preto. Nós temos as perdas mesmo de pessoas, de animais, não só da mata. Então, são muitas coisas que nós vamos falar hoje e que eu quero que você fique aqui com a gente. Aqui na mesa, o professor está com a gente, o professor Luiz, que é geólogo. Você vai entender um pouco mais do trabalho dele. Ele trabalha na Defesa Civil há muitos anos, conhece todo esse trâmite, porque também há um risco muito grande na hora do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, socorrer as pessoas, tentar conter as chamas. Existe o risco iminente de morte também, que nós precisamos nos atentar. Nós precisamos também prestar atenção no nosso dia a dia, no que nós podemos fazer, nas nossas atitudes para evitarmos os incêndios. A Olga está aqui com a gente porque existe um trauma muito grande. Você já imaginou se abrir a janela da sua casa e ver o fogo ali do outro lado do muro? Como algumas pessoas viram lá em Ribeirão Preto, você não tem para onde correr, você não tem o que fazer. Isso causa uma crise de pânico em todo mundo, que nós precisamos emocionalmente estarmos controlados para termos atitudes certas e não nos desesperarmos nesse momento. Na linha, no Skype, está com a gente a Thaís, que é de Ribeirão Preto, a doutora Thaís, que se dispôs a conversar com a gente para falar de tudo o que aconteceu lá nesse final de semana. A Mariana também está conosco, que é empresária, comerciante, que passou por essa situação. O doutor João Carlos também já está na linha, é pneumologista, e vai conversar conosco direto de Campinas. Então, são pessoas que diretamente estão envolvidas nessa situação, como nós todos. Ainda não chegou aqui em São Paulo, né, professor? Mas a gente também pensa, não chegou porque não tem muito mato mais para queimar aqui, floresta e parques, né? Essa que é a verdade, mas essas consequências elas vão se espalhando para o Brasil inteiro, né? Seja muito bem-vindo, professor. Um prazer tê-lo conosco hoje. Eu agradeço o convite. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Na realidade, é uma preocupação a quantidade de fumaças e focos de incêndio. Eu fiz um levantamento entre o dia 4 a 24 de agosto, tivemos em torno de 59 grandes focos de incêndio no interior. Só aqui em São Paulo. Só aqui em São Paulo. Que é algo que nunca acontecia, né, professor? Nunca aconteceu. Nunca. E o que me preocupa muito, nós estamos falando da região de Ribeirão Preto, me sensibilizo muito com eles lá, mas nós devemos levar em consideração que todos os ventos que vêm do interior vêm para a direção de São Paulo. Então, vai chegar a fumaça aqui. Nós não sabemos ainda quando. Pode não chegar o fogo, mas a fumaça e as consequências para a saúde, que é o que o doutor João Carlos vai conversar com a gente daqui a pouco também, né? Sim. Olga, obrigada por você estar com a gente mais uma vez. Eu acho que toda a situação que foge do nosso controle, né, Olga? Quando nós já falamos aqui, as guerras, os terremotos, maremotos, tudo aquilo que foge daquilo que é para ser a nossa realidade e tira a nossa paz, causa um pânico até para quem está aqui.
A gente Uhum. sabe que o fogo pode não chegar aqui, mas a gente se comove, graças a Deus, que a gente se comove com as pessoas que estão vivendo isso. E você pode criar uma situação de pânico que faz com que as pessoas tenham outros problemas, né, Olga? Que é Sim, importante a gente destacar também, né? sim, porque normalmente as pessoas elas vão vivendo a vida delas no dia a dia e elas não param para pensar nos problemas que podem acontecer num possível incêndio, né? De repente a gente tem em apartamentos, o pessoal às vezes deixa o gás ligado, gera problema, então as pessoas não se preocupam com a prevenção, né? Então, vamos dizer assim, o lado bom de tudo isso que está acontecendo é que muita gente está parando para pensar como eu agiria numa situação semelhante. Por quê? Porque não faz parte da nossa vida. Ninguém pensa que amanhã ou depois pode ter um incêndio ao nosso lado. Então, é importante que as pessoas, né, num primeiro momento é normal a gente ficar em pânico. "Ah, meu Deus, o que eu faço agora?" Mas respira, se acalma e pensa, como eu resolvo isso? Porque, na verdade, todos nós temos aqui dentro um instinto de sobrevivência maravilhoso. Na hora H, Você não sabe nem como agir daquela forma, mas consegue agir. exatamente, a gente consegue agir para se proteger. Então, confie nisso e respire, se acalme para tomar boas decisões para resolver o problema. No caso, o fogo, enfim, qualquer que seja o problema que você esteja vivenciando, você tem capacidade para isso. Agora, se você se deixa levar pelo pânico, o que acontece? Você paralisa. E aí você não toma nenhuma atitude. No caso de um incêndio, por exemplo, o fogo toma conta de você. Se você não sair dali, você vai se Exatamente. machucar gravemente ou até morrer, né? Sim. Eu vou colocar a doutora Thaís de Laurentiis para conversar conosco. Ela é uma das maiores advogadas tributaristas desse país. E ela vive, claro, está sempre em São Paulo, mas vive em Ribeirão Preto. Doutora, seja bem-vinda ao Tudo de Bom para você. Uma alegria tê-la aqui conosco. A despeito da nossa conversa de hoje, porque, como nós falamos no início, o susto é bastante grande, né, doutora? Mas eu queria que você descrevesse um pouquinho como estão sendo esses últimos dias aí em Ribeirão Preto, onde você mora, perto da sua casa. O que você tem visto que também te assustou tanto, com certeza, ou até muito mais, por estar tão próxima do que a gente? Boa tarde, Keila. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar aqui contribuindo um pouquinho com o programa e podendo contar o que a gente viveu, porque não foi fácil. Para quem me procurou nos últimos dias e eu que fico nesse trânsito São Paulo, Brasília, a trabalho, as pessoas sabem que eu moro em Ribeirão Preto, muita gente me procurou e eu descrevi os últimos dias antes de domingo, né, como dias apocalípticos, assim. Meu Deus. Porque era uma sensação que você estava entrando num filme de terror barra ação do Will Smith, assim. Meu Deus do céu. Aquele céu horroroso, com aquela fumaça. Vou até pedir para colocar as imagens na tela desse céu horroroso que a doutora Thaís está falando, que a gente separou algumas imagens. Se você que está na sua casa ainda não viu, enquanto ela fala, você vai ver um pouquinho das imagens do que aconteceu em Ribeirão Preto. Porque a gente assistir pela TV é uma coisa, né, doutora? Mas você está ali perto e vê uma escuridão num lugar de céu azul o tempo inteiro, né, doutora Thaís? É desesperador, porque ainda na sexta-feira eu estava chegando de São Paulo, eu estava vindo de carro dessa vez, então você via que você estava chegando num lugar com fumaça, né? Parecia que você estava entrando numa bolha de fumaça. E a princípio eu achei que fosse o tempo seco, mas estava piorando muito. E para chegar na minha casa é por Bonfim Paulista, que é distrito de Ribeirão Preto. Sei. E conforme eu vim chegando na cidade, na sexta-feira à tarde, daí eu consegui ver as queimadas. E eu tive sorte, porque o lado da rodovia que eu estava chegando na cidade estava aberto, mas o outro lado já estava fechado, porque as queimadas estavam muito próximas da rodovia. Meu Deus do céu, Thaís, que desespero, hein? Foi horrível. Eu falei para o marido, se os meus filhos não estivessem aqui, eu acho que eu tinha voltado para trás, assim, eu tinha feito retorno e voltado. Ô, Thaís, eu não sei se você está vendo aí as imagens que a gente está mostrando agora. Você está vendo aí também? Você consegue ver? Sim. São as imagens dos condomínios que a gente recebeu em torno da cidade. Mas aonde você mora, não aconteceu isso, mas você conhece pessoas que moram nessa região aí, Thaís, desse jeito? Sim, a gente tem muitos amigos que moram nesse condomínio. Meu Deus, mas estava literalmente no muro, né, doutora? Entrou para dentro do condomínio, Jesus, né? Foi horrível. As pessoas evacuaram esse condomínio. Eles receberam mensagens da parte administrativa do condomínio pedindo para evacuar. Já tinha gente saindo das casas,
porque não estava dando para ficar, estava perigoso. Não, assim, algumas casas ficaram mais próximas. E nós vimos detalhes aí, né, Thaís, da piscina, tudo cheio de fuligem já. Quer dizer, na tua casa não ficou desse jeito, né, Thaís? Ficou, a cidade inteira ficou. Meu Deus! Apartamento fechado, tudo fechado, foram baldes e baldes de água para conseguir tirar a fuligem que entrava dentro de qualquer casa. Nossa! Qualquer casa. Ô Marina, a Marina, você tem um comércio aí em Ribeirão, né, Marina? Isso, Keila, isso mesmo. Obrigada, viu, Marina, de se dispor de estar aqui com a gente nesse dia que é tão importante para nós mostrarmos. É um alerta mesmo para as pessoas entenderem o que vocês estão vivendo aí. Porque eu imagino que quando acontece algo semelhante, o comércio também, o povo sai das ruas, né? Vocês tiveram que fechar tudo? Então, o que aconteceu pior para a gente foi o reflexo disso, tanto no sábado, né, à tarde, que foi quando foi o pior momento, e na segunda-feira, que seria o retorno aí das atividades. Certo. Então, no sábado, a gente trabalha muito com eventos aqui, então diversas festas foram canceladas. Teve situações de casamentos que estavam acontecendo e precisaram ser interrompidos pela defesa. Meu Deus do céu! Foi muito triste, assim, a gente ficou muito chateada e muito preocupada, né? Principalmente por conta, acho que da fumaça também, depois o doutor João Carlos vai falar, porque era o receio da inalação, né? Das pessoas se intoxicarem. Então, foi cancelado e na segunda-feira a empresa estava toda suja, não pôde abrir, né? A gente teve que limpar tudo. Ô, Marina... Só te interrompendo, porque essas imagens são imagens de uma casa onde uma festa foi cancelada por conta de toda essa fuligem, né, Marina? É isso? É onde você ia fazer ou não? Era um aniversário pessoal da minha família, esse evento. Era 60 anos da minha sogra. Não, menina, eu fiquei tão impressionada que você vai mostrar agora essa piscina. Olha a cor que ficou, professor Olga. Gente, é impressionante. As imagens, né? Porque é desesperador você entrar numa casa e tá desse jeito, né, Marina? Exato. E, assim, isso é um mínimo, né? A gente teve situações na cidade inteira, em festas maiores, né? Na segunda-feira teve eventos que tinha até um aniversário de uma senhora de 80 anos e aí a filha dela cancelou porque as amigas não estavam respirando bem. Foi esse áudio que você mandou, Marina, pra gente? Foi uma mensagem. Olha a mensagem que a Marina recebeu, já falando mesmo desse cancelamento, por conta das pessoas já não estarem respirando bem, né? Posso mudar a data e encomendar de amanhã? Posso mudar a data da encomenda de amanhã? Justamente porque não tinha mais. Daí você já perde, porque se é uma encomenda para amanhã, estava tudo pronto, né, Marina? Exato. Aí a gente precisou cancelar. Foram aí vividas. Meu Deus do céu. E nesse caso, elas não estavam respirando bem. Doutor João Carlos, vou colocar você na conversa agora, para nós podermos falar um pouquinho sobre a nossa saúde. A gente viu, e as meninas, a Marina e a doutora Thaís, já com certeza sabem melhor do que a gente, principalmente naquela região de Ribeirão Preto, a corrida aos postos de saúde aumentou muito o número de pessoas procurando ajuda médica por conta dos problemas de respirar o tempo inteiro essa fumaça. A gente muitas vezes não tem noção disso no nosso dia a dia, mesmo respirando um ar ruim, não é, doutor? Que as grandes cidades já, infelizmente, proporcionam para a gente, não se compara a respirar esse ar que Marina, a doutora Thaís e os demais daquela região estão respirando, né? Olá, Keila. Sim, verdade, com certeza. Nós temos muitos estudos sobre poluição em grandes cidades e pequenas oscilações de São Paulo, por exemplo, quando há um aumento da poluição, já se observa um impacto bem importante nos serviços de saúde de urgência. Em situações de queimada, como está acontecendo aqui no interior, faz com que isso seja muito mais importante, mais impactante, porque a quantidade de poluentes aumenta de uma forma tão grande que se torna visível no ar. Habitualmente, as pessoas já respiram o ar sujo na maioria das cidades e não se dão conta do impacto disso porque não enxergam. Mas no seu dia a dia vão perceber que em períodos em que o tempo fica mais frio e mais seco e a poluição dissipa menos, isso já traz um impacto na qualidade da voz, da respiração. Pessoas que têm problemas cardíacos também têm uma descompensação.
não são só aqueles que têm problema respiratório, mas quando você tem partículas num grau tão alto como foi o que aconteceu recentemente, pessoas que não têm problema respiratório também têm manifestações de toxicidade, né? E uma vez que essas partículas entram no nosso sistema respiratório, elas vão ter que sair de alguma forma, ou elas vão sair pela própria respiração, ou uma parte delas vai ser absorvida pelo sangue, né? E aí essas partículas vão ter que ser eliminadas. Uma parte dessa sujidade vai ficar nos pulmões e vai trazer consequências futuras, que não são mensuráveis. Mas a gente sabe hoje que, por exemplo, o enfisema pulmonar, que é uma doença muito associada ao fumante, hoje, no mundo, é estabelecido que cerca de 30% a 35% dos casos já seja atribuído à poluição e não ao uso do cigarro. Doutor, nós estamos vendo algumas imagens aqui do trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu até conversava com o professor Luiz a respeito disso. A gente sabe que eles estão sempre equipados para isso. Claro que também existem o risco de doenças e tudo, e da inalação. Mas, por exemplo, no caso da doutora Thaís, da Marina, e até dessas senhoras da festa, de todo mundo que mora nessa região, que você é pego de surpresa numa estrada, ou que você está dentro da sua casa. Por mais que você feche portas, a gente viu ali que a fuligem ela vai entrando. Essa fuligem, ela aparece para a gente, eu nunca vi de perto, mas dá a impressão de ser algo muito grosso. E é isso que a gente inala quando acontece um problema como esse? Sim, a gente inala essa fuligem que a gente enxerga, ela já é o acúmulo de partículas. Certo. Essas partículas, elas vão ficar presas em diversas etapas das nossas vias aéreas. Meu Deus. Então, quando a gente assoa o nariz depois de respirar uma fumaça e sai aquela borra preta, aquilo ali está sendo eliminado do nosso organismo e o nosso nariz funcionou e nos protegeu. Mas uma parte dessas partículas vai parar nas vias aéreas inferiores e aí vai ser gatilho para infecções, para crises de bronquite, crises de asma, né? E não só isso, essas partículas elas vão desencadear reações inflamatórias no nosso corpo. A gente fica mais inflamado. Então, pessoas que têm doenças crônicas também acabam desenvolvendo episódios de piora em face da inalação desse ar contaminado. Mas a partícula grande em si, ela assusta, mas ela é retida. As partículas menores são mais agressivas. Doutora Thaís, você sentiu alguma diferença respirando lá nesses dias, você e Marina? Porque você estava tão próximo, Marina também, mas você estava na estrada, né? Então, você sentiu alguma alteração? Você já percebeu isso? Sim, era horrível. Assim, o que eu vi todo mundo fazendo, que era o único jeito que parecia amenizar, era ficar em casa, de porta fechada, com o vaporizador ligado, para tentar umidificar o ar e conseguir respirar melhor. Ficar na rua estava impossível, ninguém conseguiu sair de casa no sábado, basicamente. Não, e aí já é um calor danado, né, Thaís? E aí já é um calor danado, né, menina? Uma coisa que eu senti, talvez o doutor João pode falar, parecia que toda hora a gente estava com sede. É uma sede que não passa. É isso mesmo, doutor? Isso acontece? Então, isso vem também no contexto da baixa umidade do ar que a gente vem vivenciando, né? Então, a gente ficou numa situação que a gente pode chamar de tempestade perfeita aí, né? Que é a baixa umidade do ar, uma oscilação bem importante da temperatura, né? Com períodos de baixa e alta temperatura no mesmo dia, associado com uma alta carga de poluentes no ar. Então, isso acaba gerando um desconforto na mucosa, né? Então, essa sensação de boca seca, de garganta seca, é por conta de tudo que eu estou descrevendo, mas também do sofrimento propriamente da mucosa. Então, elas comentaram de uma forma muito própria, né, de evitar o ambiente externo nesses momentos, e isso é verdade, inclusive nesses dias, né, é muito importante que as pessoas evitem fazer atividade física entre o período das 10 e 17 horas, que é o período que a umidade do ar fica mais seca e a inalação desses poluentes se torna mais impactante. Então, pessoas que percebem que o ar está desagradável, que é inevitável sair nesse período da rua e percebem a presença de poluentes, devem fazer uso de máscaras que ajudem a segurar um pouco desses poluentes. Quando você fala em quando você fala em máscara, são as máscaras que nós usávamos durante o Covid? São máscaras que têm um poder de filtração maior, seriam então não pode ser adequado, aquela né? simples.
Aquela simples, aquela máscara cirúrgica, ela retém gotículas. Seria importante o uso de máscaras do tipo N95 ou PFF2. São máscaras diferentes, né, doutor? Que tem um poder de filtração maior. Seria semelhante ao equipamento dos bombeiros, por exemplo, que você comentou. Para circular, para bloquear essas partículas que estão circulando no ar. Falando em bombeiros, professor, eu tenho uma preocupação muito grande, a gente tem visto, eu acho que as meninas até acabam vendo mais por causa da proximidade ali. A gente percebe uma preocupação muito grande, tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros, nessa linha de proteção, né, que afasta as pessoas. Mas o que dá para perceber também é que nesses casos, principalmente em São Paulo, não pela inoperância da corporação, não é isso, mas é pela surpresa de ser uma região que a gente não está habituado com isso, a dificuldade que eles tiveram para conseguir afastar essas pessoas, porque a proximidade das casas foi uma coisa muito grande. Agora, o fogo ele pega tão rápido assim, a ponto da gente não conseguir deter o suficiente para que não chegue tão próximo de nós ali, professor? Olha, na verdade, eu queria até fazer uma complementação, né? Eu gostei muito do que o doutor colocou, a tempestade perfeita. Só que antes disso, eu gostaria de falar o seguinte, que em 2004, vou voltar um pouquinho, nós tivemos um grande terremoto nas Filipinas que abriu o fundo oceânico por 1.400 quilômetros e por 30 metros de altura. Poxa, mas nós estamos falando de tanto tempo atrás. Mas o que aconteceu? Houve um deslocamento do eixo da Terra. Então, 20 anos atrás. Exatamente. Certo. Então, esse deslocamento, ele fez com que todo o sistema climático gradativamente começasse a se alterar. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Então, não é só por causa do aquecimento global, nada disso. É uma série de coisas que foram foi causando ou aquecimento, ou excesso de água, ou excesso de tudo isso. Perfeito. Meu Deus. O planeta, na realidade, ele está se readaptando, se reinventando. Então, por exemplo, nós vamos ter, que nem eu estava vendo, né, os comentários, é que nós temos que lembrar também que naquela região, nós temos o que nós chamamos de rios aéreos. A grande umidade amazônica vem, bate nos Andes, chove, ela desce pela Bolívia e depois, numa das 3 entradas, é pelo estado de São Paulo, justamente na região de Ribeirão Preto. Então, além dos problemas que eles têm das queimadas lá, eles têm também sobra de fuligem da própria Amazônia, que é muito pouca, mas também do Pantanal Mato-Grossense. Que, de uma maneira leiga, a gente pode dizer que ali é uma rota. É uma rota. E daí, no meio dessa rota, alguma coisa faz com que ali junte mais. É isso? Exatamente. Por isso que ali é tão quente também? Tem a ver? Perfeito. E tem uma coisa importante que o doutor salientou, a tempestade perfeita. Eu vou acrescentar apenas mais uma palavrinha. Nós chamamos de tempestade atmosférica perfeita. O que significa? Que você tem, em alguns momentos, olha que interessante, frio intenso e depois calor intenso. É diferente da nossa amplitude térmica. Acorda com 6 graus e vai dormir no meio da tarde com 30. Né? Mas essa diferenciação, primeiro o frio vem, causa geada, queima o capim. E o calor já é um motivo de fazer, né, com que, em alguns momentos, o próprio capim pegue fogo. Né? Ou, por exemplo, uma garrafa, né? Eu estava conversando com o Coronel Humberto a respeito disso. Se você quebra uma garrafa, você deixa ali, conforme a insolação e a inclinação, ela vira uma lente. Pessoas irresponsáveis que jogam bituca de cigarros. E parece que é uma bobagem, mas uma bituca pode mesmo fazer um estrago, não é exagero? Não, imagina. E sabe, respondendo qualquer coisinha de foguinho assim pode fazer um estrago grande. Sim. A sua pergunta é assim, o volume, a área é muito grande. Né? Por mais que estejam preparados, que eles têm, né? Hoje São Paulo contra fogo, né? Que foi uma lei de a lei o decreto 5671, 2010. Existe uma preparação, o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil. Muito preparados, a gente sempre fala sobre isso. Mas é que é muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa. Ô Marina e Thaís, vocês perceberam, porque a impressão que a gente tem vendo na TV, tanto na Amazônia, como a gente quando vê no Mato Grosso e agora aí nessa região, é que parece que você dá uma piscada, já está pegando fogo numa área maior ainda. Vocês tiveram essa impressão também que a gente tem aqui, de que é do nada, parece que é uma coisa assim, instantânea? Sim. Foi muito rápido, né, os relatos que a gente foi ouvindo e que foi se espalhando, né? Começou com um foco aqui, outro ali, e de repente você ia vendo
as pessoas, as notícias, a imagem, né, do estado todo tomado, assim, é surreal. Eu fiquei muito assustada. Não é? E a gente está acostumado, sabe, Keila? Assim, quem é de Ribeirão Preto, cresceu aqui, a gente via queimada desde que a gente é novo, porque antes as plantações de cana-de-açúcar eram queimadas para colheita. Então, assim, não é que a gente nunca viu cinza na cidade, a gente está mais ou menos acostumado com essa situação. Mas foi muito fora de padrão, foi muito exagerado. E muito perto, né, Thaís? Sim. Que essa coisa de você é diferente você ter um lugar ali, como você falou, da plantação, que normalmente acontece por ali. Agora, não se abrir a janela e tá ali no muro da sua casa, né? Ou você vê na janela do apartamento aquela fumaça que parece que o mundo está acabando, né? Parece essa sensação mesmo que o professor falou de filme, né? Hollywoodiano, que é final de mundo, né, gente? Eu acho que é isso que apavora, Olga, Sim. e que faz com que as pessoas acendam esse alerta de o que eu vou fazer com o meu filho, para onde que eu vou, o que eu vou fazer agora, que muitas vezes as pessoas ficam sem saber o que fazer e com medo do pós, que eu ainda vou falar com as meninas sobre isso, que agora já diminuiu um pouco. Mas esse efeito fica na gente, né, Olga? Claro, porque a partir do momento que você vivencia uma experiência como essa, que é muito traumática, né, cada pessoa vai lidar com esse trauma de uma forma diferente. Então, existem aquelas pessoas que vão desenvolver transtornos de ansiedade, que pode até chegar a uma depressão. Existem aquelas pessoas que vão ficar apavoradas sem saber o que fazer. Então, é importante que as pessoas entendam que isso gera um trauma, mas todo trauma depende de como você lida com isso. Então, o que é preciso fazer? Nos primeiros dias, você foge, qualquer foguinho que você vê, às vezes, sei lá, um palito de fósforo aceso, você já pode entrar em pânico. Mas conforme os dias vão passando, a grande maioria das pessoas supera esse trauma e volta à vida normal. Então, é uma parcela pequena que fica com esse trauma, que a gente chama que é precisar de ajuda. O estresse pós-traumático, que vai precisar de ajuda psicológica e médica para superar esse trauma. Mas o que é mais importante em tudo isso é aprender com essa experiência para evitar que isso aconteça de novo. Então, você saber o que fazer numa situação dessas. Então, a prevenção é uma coisa importante, né? E uma coisa que no Brasil não tem. A maioria das pessoas não pensa em prevenção, pensa em consertar depois. Mas prevenir, evitar, não. Então, que as pessoas pensem numa situação como essa, nós aqui aparentemente estamos seguros, né? Não vai haver um incêndio dessa proporção. Mas e se acontecer, o que a gente faria? Então, seria interessante que as pessoas pensassem sobre isso para estarem preparadas para quando e se isso acontecer, elas conseguirem lidar da melhor maneira possível com a situação. Existe um trabalho muito importante do Corpo de Bombeiros no quesito prevenção para ensinar a nós, não, mesmo sem querer, não provocarmos situações que possam causar uma queimada ou um incêndio, né, professor? Sim. Existe um trabalho muito grande em escolas e tudo, né? Sim. Que a corporação sempre faz. Isso é muito importante. É que num caso como esse, foge do controle, da normalidade, né? De você, olha, gente, vai acontecer isso. Não dá para prever, né, professor? Esse é o problema, né? Não, na realidade, isso foi, vamos falar assim, é um fenômeno atípico, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, durante 30 anos nós tivemos isso que elas comentaram, é o famoso acero. Né? O pessoal antigamente colocava fogo nas plantações de cana, né? Mas hoje tem que ser controlado, não é permitido e ser bem reduzido. O que me chama muita atenção é assim, que nós podemos ter um outro fenômeno, né? A gente quer sempre trazer notícias boas, mas eu tenho que ser realista. O chamado chuva negra. O que é a chuva negra? Então, por exemplo, nós não vamos ter, como a doutora Olga falou, nós não vamos ter esse tipo de fenômeno aqui. Vamos ter o fogo, mas vamos ter as consequências dele. Mas, se vocês se lembram, por favor, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, São Paulo, por volta das 2h30, 3 horas da tarde, teve um dia que todas as luzes acenderam. Eu me lembro disso, Sim. que escureceu o que era? tudo. Fuligem da Amazônia. Então, você imagina essa fuligem com chuva aqui. Mas daí, se chover bastante, ela não vai evaporando no meio do caminho e não chega?
Não, mas na verdade é assim, ela vai precipitar, ela vai ficar, vai ter que chover muito para fazer o que nós chamamos de lavagem. E não está chovendo nessa época? Não. Porque a gente tem uma previsão de pouca chuva, de menos chuva ainda no mês de setembro. Uma coisa que o professor falou e eu quero destacar é que o INPE começou a fazer essas medições, se não me engano, em 98. E desde então, nunca foi registrado nada parecido. Então, é por isso que é algo que chama tanta atenção, inclusive das meninas, por estarem tão próximas de lá e por estarem, teoricamente, um pouco acostumadas. Agora, eu não sei, Thaís, você tem filhos? Tenho 2 filhos. Quantos anos, Thaís? Um menino de 5 e uma menina de 4. E você, Marina, você tem filhos também? Não. Thaís, os teus filhos estavam com você no carro, que você falou, né? A criançada acaba vendo com mais naturalidade uma situação como essa do que a gente, Thaís? O que você achou? Não, pelo contrário, porque eles percebem que tem alguma coisa errada e os pais, pelo menos foi a minha atitude, ficam tentando fazer uma política de a vida é bela, né? Igual o filme A Vida é Bela. Então tá em guerra, o negócio tá acabando, mas você tá fingindo que tá tudo bem. Só que eles sentem, né? Então você vê que a criança fica estressada. E com essa história de que o ar estava muito ruim, a gente estava querendo deixar dentro de casa e a criança quer sair. E você não tem o que falar, o filho está pegando fogo, não pode sair de casa. Então, é uma situação bastante desesperadora, assim. E agora, esse pós, que agora já está legal aí, né? Vocês conseguem ver muitos focos ainda? Choveu muito no domingo, né, Marina? Graças a Deus, né, gente? Foi abençoado, assim, e inexplicável, porque choveu o dia inteiro domingo. E parece que, assim, limpou o céu de uma maneira que, sem explicação, assim. Daí já melhorou o ar também e não está mais aquela coisa tão feia, né? Tudo sujo, tudo preto. Quer dizer, hoje, esses 3 dias estão melhores para vocês. Sim, com certeza. Professor, doutor João Carlos, uma coisa que eu vi também, falando de saúde, existem algumas coisas que as meninas precisam fazer agora, considerando que já está tudo bem, que foi um dia mais difícil no sábado, que as crianças também ficaram ali mais expostas, porque mesmo estando trancadas, existe essa exposição, como você explicou. Eu posso dizer que há alguma coisa em caráter preventivo para que não haja um problema maior de saúde, para que essas crianças e eles também fiquem mais protegidos dos riscos que essa fuligem pode causar? De uma maneira geral, nessa fase, é muito importante a hidratação. A gente se protege com a hidratação da baixa umidade do ar, mas também para ajudar a eliminar danos que ainda ficaram na mucosa. Então, a mucosa, ela é um grande filtro, né, que a gente tem, que ela permite a entrada do oxigênio para dentro do nosso sangue e o gás carbônico do nosso sangue para o ar que está ali nos pulmões, né? Então, essa membrana que compõe os alvéolos, ela é fina, mas ela tem um sistema de limpeza. E esse sistema, ele é chamado de mucociliar. As células, elas conseguem gerar um movimento de onda e que vão trazer, esse movimento vai trazer secreções e sujeiras que se acumulam na parte baixa dos pulmões. Sim. Mas quanto mais ressecada essa secreção fica, mais difícil de eliminar. E ali essa secreção ela pode servir de substrato para crescimento de bactérias. Então é muito comum que após uma exposição desse tipo, pessoas apresentem infecções, pneumonia, crise de bronquite, com infecção. Então eu tenho que tomar o máximo possível de água. Isso, então a gente faz a hidratação por via oral. Se há uma percepção, se há medição de baixa umidade do ar, também é importante usar umidificadores de ar. Então, o que a doutora, só te interrompendo, doutor, o que a doutora Thaís fez, então, de ligar como é que chama, Thaís? Você falou que você usou o umidificador, né? De ligar o umidificador e eu manter isso durante o dia, pelo menos nesse período, é bom para a saúde. Com certeza. Há uma percepção natural de uma piora da respiração no período da noite, mas isso tem mais a ver com o nosso funcionamento hormonal do que propriamente a qualidade do ar. Então, muitos pacientes questionam se vale a pena deixar o umidificador ligado durante a noite. E vale ou não? Vale a pena. Tá. Vale a pena se a umidade do ar à noite estiver baixa. Nesse período do ano, na nossa região aqui de São Paulo, a umidade do ar está muito baixa, entre 10 e 17 horas. Então, nesse período, muitas vezes é negligenciado. Então, para cuidado com as crianças, para o nosso próprio cuidado, é importante ter essa atenção
e no ambiente de trabalho, na onde as crianças estão brincando, estudando, de se observar e ligar o umidificador nesse momento do dia. E durante a noite também é possível, mas a gente tem observado a umidade do ar durante o dia em torno de 30%. E à noite ela tem ficado em torno de 70%, 75%. Para o ser humano, a umidade do ar boa é acima de 50%. Agora, doutor, a Marina falou, doutor, está me ouvindo? Doutor? Alô, tudo bem? Doutor, é que cortou um pouquinho. Agora, doutor, a Marina comentou a questão dos idosos, que ela estava atendendo os idosos para uma festa e a própria dona da festa cancelou porque as amigas já estavam passando mal. Para os idosos, eu preciso de cuidados diferenciados nesse período? Os extremos de idade estão mais preocupantes nessa fase, né? Então, tanto os idosos quanto os bebês. Certo. É um período em que eles têm um risco maior de desenvolver as infecções que eu comentei. Então, é importante ter uma atenção maior. Os idosos, por vezes, eles demoram mais para demonstrar que há algo errado. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais sensível. Se eles perceberem que estão mais cansados, menos dispostos, já é o momento de passar por uma avaliação médica. Tá. Não se deve ficar aguardando que tenham febre ou que tenham uma produção de catarro mais importante. Agora, doutor, eu não sei se para idosos, para todos nós, você falou da importância do umidificador. Como é que eu uso o umidificador? Porque às vezes as pessoas, no caso das meninas, eu acho até por ser um lugar mais quente, muitas pessoas acabam usando. Mas de um modo geral, quem não tem esse hábito, um umidificador, ele só serve para um ambiente, ou se eu estiver num lugar, no meio de um corredor, que eu tenha a porta de um quarto da frente da outra, ou a proximidade, eu posso usar um só. Como que eu faço para usar da maneira correta um umidificador dentro da minha casa, ou até no meu estabelecimento comercial? O umidificador, ele vai gerar pequenas gotículas, né? Então, ele não tem uma capacidade de alcance muito distante. Ah, tá. Então, normalmente a gente vai recomendar o uso do umidificador dentro de um ambiente e próximo de onde as pessoas estão. Não adianta ele ficar muito distante também, tá? E o umidificador, a gente tem que tomar um cuidado, é a superfície em que ele vai ficar, né? Porque ele pode gotejar, ele pode... Oi, professor. Nós vamos retomar o contato com o professor, com o doutor João Carlos. Professor, eu tenho uma preocupação também que ficou na minha cabeça, algo que a Marina falou. Porque, como não existe uma maneira de prevenção, esse trabalho do Corpo de Bombeiros agora seria o que a gente chamaria, em outros casos, de rescaldo. O que é feito nesse momento para aquilo que sobrou de tudo o que queimou não atinja tanto a população nesse momento, no pós? Existe um trabalho também da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros nesse sentido? Olha, eu costumo usar 35 anos de Defesa Civil como colaborador, trabalhando tudo. Eu aprendi uma palavra que é maravilhosa: resiliência. A Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiro, o nosso magnífico, querido Corpo de Bombeiro, né, do Estado de São Paulo, eles fazem um programa muito bom, o governo do Estado de São Paulo, de treinamento, não só do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, abra um parênteses, Defesa Civil somos todos nós, né? Então, quando acontece esse tipo de, eu vou classificar como catástrofe, porque é uma coisa tão grande, atípica, né? Eu até vou falar que nós temos outros problemas, por exemplo, há um tempo atrás nós tivemos formações de ciclones no nosso litoral. Ainda bem que eles não vieram para cá. Mas a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiro e demais órgãos competentes, né, as próprias GCMs locais que atuam bastante, a população, Polícia Militar Ambiental, o que eles fazem? Eles acabam fazendo um rescaldo, perfeitamente como você falou, e eles criam um histórico, e daí eles fazem uma projeção, quer seja vir uma norma ou uma instrução, falando assim, olha, a partir desse momento, como nós tivemos esse exemplo, o que nós podemos fazer? Tentar elaborar algo que seja mais eficaz de uma possível próxima vez. Isso, e eu como geocientista, eu uso muito uma palavra que a gente chama dinâmica, porque todas as dinâmicas são diferentes. É lógico que nós não queremos que isso aconteça de novo, mas provavelmente, se acontecer em outro lugar, a dinâmica vai ser diferente. Agora, por exemplo, no caso da Marina, que tem uma empresa que atende as pessoas em casa,
ela, como cidadã, ela pode, por exemplo, ligar na Defesa Civil e falar, gente, olha, aconteceu isso em vários lugares que eu fui, mandar aquelas fotos, os vídeos que elas receberam e pedir ajuda, perguntando o que ela deve fazer, se tem uma maneira correta de limpar, se tem algo diferente que eu possa fazer para evitar que aquilo fique ali acumulado e cause problemas de saúde. Existe esse tipo de orientação também por parte dos órgãos? Sim, existe inclusive o site da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Provavelmente, eu tenho certeza que eles já colocaram algumas instruções normativas. Tipo um passo a passo de posse. Exatamente. E também ela pode se sentir à vontade, ótima sugestão, de ligar na própria Defesa Civil Municipal, tá? Porque daí, como eles já conhecem a área, tem o mapeamento da área, tem as pessoas que podem fazer a atuação, eles vão fazer essa orientação. E pedir uma visita. Marina, você sabe por que eu falei isso? Porque eu fiquei pensando aqui, né, Marina e Thaís. Vocês viveram, tudo bem que já está passando, mas é algo muito atípico e acaba ficando. Você vai andando pela casa, imagino que de vez em quando vocês acham alguma coisa. E essas pessoas vocês conhecem também. E o doutor falando desse monte de doença que pode ter, acaba dando um desespero. Como que eu limpo? Porque eu fico imaginando, você vai varrer, vai subir a poeira. Você vai passar um pano, depois você vai lavar como esse pano para você não se contaminar ainda mais. Quer dizer, você começa a ter outras preocupações. E que muitas vezes a gente começa a ouvir tudo, e a gente falando aqui na TV e chama todo mundo para conversar, mas não é ninguém que está perto, né, para ajudar. Daí fica pensando, mas eu vou falar com quem sobre isso? Vocês chegaram a pensar numa situação como essa? Eu acho assim, foi muito atípico, né? Por mais que a gente já viveu um pouco, mas tudo que aconteceu, o jeito que aconteceu e esse pós agora também é muito diferente do um pouco do que a gente conhecia, né? Então, tem muita dúvida realmente, que nem na segunda-feira. Como que eu vou limpar essa empresa inteira? Minhas funcionárias também. O que eu faço? E a nossa preocupação, né? Eu também não posso pôr a saúde de ninguém em risco, né? Então... porque você pode usar um produto que pode fazer o mal também, doutor. Até pode falar sobre isso. Doutor, o senhor voltou? Você voltou, João? Tá aí me ouvindo, né? Porque tem produtos que você usa que você fala, não, vai limpar tudo. A pessoa tem uma alergia, pode ter um outro problema, né, Marina? Então, foi assim, é uma situação que a gente está vivendo bem complicada e de não saber, muitas dúvidas também de como fazer, o que fazer, né? E você com criança em casa também, né, Thaís? Não sabe o que vai usar. Você chegou a pensar nisso também, Thaís? É mais grave às vezes, Keila, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente sabe que vai ser bom. Então, por exemplo, a história do umidificador e de soro, né? O pessoal da pneumologia da USP de Ribeirão sugeriu usar soro no nariz e nos olhos. Até o doutor João pode falar depois, eventualmente. Você ia à farmácia, não tinha mais. Ai, meu Deus do céu. Eu fui à farmácia comprar mais um umidificador para mais um ambiente da minha casa, não tinha. Soro fisiológico não tinha mais. Então, um cenário, mais uma vez, um cenário de fim do mundo. Desesperador, sabe? Né? Todo mundo vai correndo para tentar encontrar. Eu perguntei esse negócio, doutor João, do umidificador, justamente por isso. Porque eu pensei que o umidificador, normalmente, ele é pequeno. Então, eu já imaginava que não dava para ter essa amplitude de uma casa toda. Quer dizer, se você tem 2 filhos, você tem... no mínimo, mais um quarto, se não tiver um em cada quarto. Tem o seu, que é o mínimo que você tem que ter, ou então um na sala, para pegar o tempo que você fica mais. Quer dizer, você tem que eleger os lugares onde você fica mais para poder colocar. E claro que você vai priorizar teus filhos, mas daí você também coloca a tua saúde em risco. E essa história, eu ia perguntar para o doutor João, antes da gente cair, que foi uma coisa que eu também ouvi, da importância de ficar usando o soro fisiológico. É mito ou verdade, doutor João? É verdade, o soro fisiológico ele ajuda muito a remoção de sujeira, né, de poluentes que ficam parados na mucosa nasal. Então, a ideia é você preencher a narina com soro, né, até que ela escorra na garganta e você cuspa, removendo de toda a via aérea que está ali por trás do nariz, essa sujidade que ela é irritante, ela é tóxica, né? Então, isso é uma prática que a gente recomenda desde sempre, né? Para as crianças, para os adultos que já têm algum problema respiratório crônico, que vivem em cidades. É uma prática habitual. Muitos dos pais têm ensinado os filhos desde pequenos, né? Então, essa geração de crianças aí que tem até 10 anos de idade, muitos
fazem sem dificuldade, sem estresse, e tem que ser o soro fisiológico, porque a água dá a sensação de afogamento, e o soro fisiológico é confortável, né? Uma primeira experiência pode ser desagradável, mas aos poucos a pessoa consegue perceber que com o soro é tranquilo. Agora, quando a gente usa água no banho, por exemplo, ela pode ser muito desconfortável, né? Então, não é recomendado usar água pura, ela também pode modificar as características ali da mucosa do nariz e não é satisfatória. Então, o uso do soro fisiológico, que quer dizer cloreto de sódio a 0,9%, né, qualquer solução nessa proporção que você encontra na farmácia, 0,9%, ela pode ser usada com tranquilidade. Existem alguns soros, soros que são mais concentrados, que você pode encontrar 2%, 3%, que também são usados no nariz, mas eles já dão uma sensação de um pouquinho mais de ardência, já são mais desconfortáveis. Então, para criança, a gente não usa essas soluções mais concentradas, a gente vai guardar para quem já está com uma sinusite, com secreção mais intensa. Mas essa lavagem com soro a 0,9, ela é bem-vinda, ela pode ser praticada com frequência ao longo do ano todo, mas principalmente nesse período com mais poluição e com umidade do ar mais baixa. E o umidificador, você falou muito bem, né? A gente vai ter que usar em vários ambientes e às vezes fica inviável também você adquirir tantos equipamentos assim. Pois é, gente. E aí uma opção é você usar recipientes com água, né? Você pode deixar um balde com água, uma bacia com água ou um tecido Só molhado, uma toalha estendida, só com água estendida, né? Uma toalha estendida com água úmida, né? Que isso aumenta a umidade do ar do ambiente e traz um conforto. Agora, doutor, já que com certeza duas coisas que infelizmente eu acredito que vão acontecer fora daquilo que a Thaís já falou. Primeiro, que vai aumentar o preço do umidificador. Porque se está faltando, vai aumentar. Infelizmente, a gente vive nesse tipo de mercado que é péssimo, mas é real. Então, você já deu a alternativa, que é a toalha umedecida ou então um balde de água nos ambientes e tal. Agora, e com relação ao soro? Que além de aumentar, quando eu encontrar, né? Porque lá naquela região as meninas não estão encontrando. Existe um soro caseiro que eu possa fazer ou algo paliativo que tenha o mesmo efeito para que eu possa usar? Então, é possível fazer o soro com tranquilidade, é muito simples, né? Então, você precisa de água filtrada, né? Você pode também ferver a água para eliminar qualquer germe. E para cada 1 litro de água, você pode colocar 9 gramas de cloreto de sódio, que é o sal, né? Ah, então, o próprio sal? O próprio sal é possível de ser utilizado. Ah, pensei que era aquele cloreto que é igual o pozinho. Tem uns cloretos mesmo em pozinho, né, doutor? O cloreto de sódio, o sal de cozinha, né? Só que essa solução você não deve armazenar. Você prepara e já usa. E já usa, né? Porque você não vai conseguir garantir esse preparo em casa que ela seja estéril. Certo. É a diferença do soro que você pega na farmácia. Então, você pode preparar. E essa proporção, ela é válida. Então, se você colocar 500 ml, seria 4,5 gramas, né? Que dá uma colherzinha de chá, né, doutor? Não, de café. Mais ou menos isso. Isso, exato. E, doutor, então, essa é a proporção. Eu posso usar o dia todo? Posso colocar um pouquinho ali no nariz? E não é para engolir, é para cuspir? Para limpar bem? Para cuspir. Tá. Para cuspir, o soro no estômago, ele vai provocar náusea, né? Ele é desconfortável. Então, muitas pessoas vão procurar por vídeos de lavagem nasal na internet e vão ver uma técnica em que você joga o soro com a seringa por uma narina e ela sai por outra. Não é necessário fazer isso. Tá? O soro pode preencher a narina, escorrer na garganta e você cospe, sem problema. Respiro e jogo e depois cuspo. Pronto. E não precisa ser uma quantidade muito volumosa, né? O suficiente para conseguir executar essa limpeza. Tem que tomar cuidado quando você vai fazer em outra pessoa, para que você não faça com muita força, deve ser suave. Porque o movimento com pressão, né, da infusão desse soro na narina pode levar esse soro para a tuba auditiva, para o ouvido e causar dor, causar otite. Então, a gente faz com suavidade e funciona muito bem.
Doutor, principalmente em crianças pequenas. graças a Deus não aconteceu nem com a Thaís, os filhos dela, e nem com a Marina. Mas, por exemplo, se não dá tempo e se eu inalar muita fumaça, não tem nada para fazer em casa. É hospital na certa, né, doutor? Hospital, com certeza. Tá. Essa grande quantidade de fumaça, né, ela pode provocar um broncoespasmo, que é o fechamento das vias aéreas, e dependendo do que está na fumaça, que a gente não sabe, né, pode provocar um edema pulmonar, que é o acúmulo de água nos pulmões em algumas horas. Então, é melhor que passe por uma avaliação médica e fique em observação. É porque é importante a gente falar sobre isso, né, professor? Porque a gente percebe que muitas vezes no socorro nós ficamos tão preocupados em ajudar alguém. E eu até vi um caso hoje de manhã lendo de uma menina que tentou salvar o irmão, não sei se vocês viram, e a menina, além de ter se queimado toda, mal conseguia respirar. Que tem esse problema sério também, que é uma preocupação. Quando existe o socorro, os bombeiros já têm todas as máscaras que o doutor explicou para a gente também, para que seja um socorro rápido e seguro, né, professor? Sim, eles têm todo um equipamento, eles têm alta preparação para isso, né? E é bom lembrar, como o doutor falou muito bem, que antes de nós socorrermos alguém, precisamos ver se nós estamos seguros. Estamos em condição de socorrer, né? Exatamente. Eu quero lembrar um fato que há um tempo atrás teve um fisiculturista, né, que ele entrou para socorrer e depois faltou, se não me engano, uma pessoa, um animal, e ele entrou lá, mas ele acabou desmaiando e acabou falecendo dentro do apartamento dele. Então, essa é uma grande preocupação. Lembrando que a fumaça, a tendência dela é sempre se elevar. Então, o ideal é você sempre procurar ficar próximo ao chão e gatinhar, né, para poder sair desse local. Para ficar mais fácil, então. Exatamente. Se eu começar a perceber a vinda da fumaça, quanto mais rasteiro tiver, melhor. Isso. E eu recomendo também o seguinte, que, por exemplo, no caso dos condomínios, como nós vimos nas filmagens, em algumas, na empresa, né, que nós tenhamos um mapa de rota de fuga, né? E dentro do condomínio, em algum lugar maior, que nós tenhamos uma brigada, né? Com o treinamento, o próprio bombeiro, a defesa civil, eles podem ir lá, dão um treinamento, eles estão sempre muito dispostos a isso. Olga, e também o que eu percebi da Marina e da doutora Thaís, da doutora Thaís, é justamente essa serenidade agora para enfrentando as coisas de uma maneira mais leve, né? Sim. Que também é necessário para que você não deixe todo mundo ao seu redor também em pânico e preocupada, né? Exatamente, ainda mais no caso da doutora Thaís, que tem criança, você tem que passar serenidade para as crianças. Tem que ser a vida é bela mesmo, né? Exatamente, a vida é bela. E também não adianta você ficar sofrendo por aquilo que já foi. Agora é pensar como é que a gente resolve isso. Como é que a gente faz para a gente retomar o mais breve possível a nossa vida normal, né? Porque se esse tipo de coisa vai acontecer mais vezes, né? E por tudo que a gente tem ouvido falar sobre mudanças climáticas, etc., a gente tem que se preparar para isso e lidar com isso da melhor maneira possível e a vida segue. E não é ficar sofrendo por aquilo que já foi, mas pensar como eu posso evitar que isso aconteça novamente e, se vier a acontecer, como é que eu posso agir daqui para frente para poder me proteger, proteger a minha família e a vida seguir. Só lembrar, a Olga falou que isso pode acontecer, nós também não podemos esquecer de uma possibilidade de causas coordenadas, de ações coordenadas. A Polícia Federal já prendeu 6 pessoas só aqui no estado de São Paulo. Existem algumas suspeitas de que algumas pessoas estão agindo de forma coordenada por conta de alguns pontos que estão sendo ligados pela polícia em horários e formas de início de incêndio. Isso está sendo investigado agora, mas independente da investigação, o que nós queremos mostrar para você é que quando não existe uma saída, o pós é importante para você se precaver daquilo que pode acontecer. O que aconteceu com a Marina, com a doutora Thaís e com as pessoas que ela conhece, são coisas que têm acontecido, infelizmente, nestes dias com maior frequência e vai fazendo com que se acenda o sinal de alerta para nós entendermos a importância do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil em todas as cidades do nosso país. Eles estão à disposição. Então, é importante que você tenha alguma dúvida, como as meninas falaram, não sei nem como é que eu faço para limpar, para não contaminar com alguma outra coisa. Pergunte, ligue para as autoridades que têm a competência para resolver esse problema. A corrida aos postos de saúde também é muito importante,
Porque se você não sabe a atitude que tem que tomar, como o doutor João Carlos explicou, tem algumas coisas que nós temos que fazer, mas às vezes no desespero, você não se atém àquilo que precisa ser feito, então procure ajuda médica, para não comprometer a tua saúde, porque eu estou pensando, doutor João Carlos, porque os riscos do pós, eles são muito grandes se não houver uma atenção maior, principalmente, graças a Deus as meninas não, mas as que tiveram esse problema muito próximos, dentro de casa mesmo, não pode deixar, não é porque não está sentindo nada, não custa nada fazer um exame também, né, doutor? Ou pedir um exame quando ficou muito perto ali, porque deve detectar, num raio-x mesmo, detecta alguma coisa, né? Ou não? Depende o tipo de material que é inalado, é possível sim detectar. Mas o mais importante é observar as queixas, né? Então, se a pessoa passa a ter uma percepção de um fôlego mais curto, né, de tosse, melhora, né? Essa indisposição, essa prostração, ela deve passar por avaliação. A arritmia também, doutor? Olha, de sintoma de alarme, em relação à questão cardíaca, o mais importante é a palpitação e dor precordial, que é a dor no peito do lado esquerdo. Né? Certo. Essas dores são características de urgência. Né? Então, se a pessoa tem uma percepção de uma arritmia ou de uma dor torácica, ela não deve esperar, ela deve procurar um serviço de emergência. Agora, se ela percebe nesse pós um fôlego curto, indisposição, baixo rendimento para realizar as atividades do dia a dia, ela deve fazer uma avaliação pulmonar. Ela pode estar desenvolvendo desde uma asma ou já uma pneumonia. Então, ela deve passar por essa avaliação. Doutor, quero te agradecer demais a tua participação no nosso programa de hoje. A gente te ama, muito obrigada. Eu sei que está muito corrido para você aí em Campinas e as pessoas começam a ficar desesperadas também, buscando mais ajuda. Então, obrigada por você dispor esse tempo para estar aqui conosco nesse dia tão importante para que nós possamos realmente esclarecer as pessoas aquilo que precisa ser feito agora para nós, a despeito de tudo que está acontecendo, conseguirmos preservar melhor a nossa saúde. Vou pedir só para você ficar mais um pouquinho para nós encerrarmos o programa, mas já te agradeço por estar aqui conosco, viu, doutor? Obrigada mesmo. Obrigado, Keila. Eu amo você também, é muito bom estar sempre no seu programa e foi um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada, querido. Doutora Thaís Marina, obrigada demais também por vocês disporem do tempo de estar aqui com a gente e trazer esse depoimento. A gente deseja todo o amor do mundo para vocês aí, que esses dias sejam os dias de volta à vida normal e que isso não se repita, que é o que a gente tem esperado mesmo, que se descubra se realmente foi criminoso e que as pessoas sejam punidas por isso, que vocês voltem à vida normal. Vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho no ar aqui com a gente para a gente se despedir, mas já agradeço vocês duas por estarem aqui conosco, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada, Kelly. Parabéns pela pauta e pela abordagem. Obrigada, minha querida. Professor, obrigada demais pelas suas orientações. Quero agradecer demais também ao Corpo de Bombeiros, Coronel Humberto, que é um querido, trabalha com o Major Palumbo, está sempre à disposição aqui da gente. E hoje teve um problema seríssimo, a perda de um militar amigo deles, e ele não veio hoje. E nos trouxe o prazer de ter o professor aqui. Me trouxeram até um presente. De onde é, professor? Da Fundabom. Que é a Fundação do Corpo de Bombeiros, uma agenda linda. Estou muito feliz e muito honrada. Parabéns pelo trabalho de vocês, por tudo que vocês fazem por nós. Eu sempre falo que a corporação, a Polícia Militar de São Paulo, a corporação, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, são pessoas que sempre estão prestativas para nos atender, que perdem a vida, como nós vemos muito e temos visto nos últimos meses também, os bombeiros que perdem a vida para nos salvar. Então, parabéns por tudo que vocês fazem por nós. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje também, viu? Eu agradeço a oportunidade. Olga, minha amiga, obrigada, viu, minha querida? Eu que agradeço. Obrigada por você estar conosco. Obrigada. Quero agradecer, infelizmente, o doutor João, Marina e Thaís estão longe, mas quero agradecer ao João, da Todo Sabor Pizzaria, que preparou essa mesa linda para os nossos convidados hoje, nossos parceiros queridos, que nos permitem receber tão bem os nossos convidados. A Sodier Doces também, uma alegria tê-los aqui para montar essa mesa tão linda. E obrigada demais a você pela companhia. Quero deixar registrado que os nossos convidados de hoje nos trouxeram ensinamentos muito importantes. Por conta disso, você vai assistir esse programa mais uma vez na próxima sexta-feira. Nós vamos reprisar para você, divulgue, para que você entenda exatamente como é que você precisa fazer quando você passa por uma situação como essa, como você faz para cuidar da tua saúde, para se proteger dos problemas que uma situação como essa pode causar e o papel
das autoridades, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, para nos ajudar também nesse momento tão importante. Obrigada pela tua companhia. A gente se vê amanhã às 2 horas da tarde. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.